Oi, eu sou a doutora Esther Andrade, da Clínica Andrade em Uberaba, e nós vamos hoje esclarecer as dúvidas sobre cisto pilonidal ou cisto sacrocígeo. Nós vamos abordar o tema e explicar como você pode melhorar sua qualidade de vida se você tiver e quando há indicação ou não de realizar um procedimento cirúrgico. É um cisto pilonidal ou a doença pilonidal ou um cisto sacrocígeo. O cisto pilonidal ele é formado por uma bolsa retida por células epiteliais que contém pelos, fragmentos de pele, glândulas sebáceas, tudo na região, tá? E sudoríparas em seu interior. Ela vai ocorrer na região sacral e em direção ao sulco interglúteo. E a gente pode ter os sinos, que são pequenos orifícios que vão fazer a drenagem da secreção ou a possibilidade da drenagem de um abscesso. Conforme essa figura que vocês estão vendo aí. Então, agora você vê o cisto pilonidal, às vezes infectado, e esses orifícios são os sinos. O acúmulo do pelo, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas em seu interior, eles podem causar um processo inflamatório, evoluindo para uma infecção, né, e um abscesso pilonidal. Por isso, o cisto chama pilonidal, e o que significa que é um ninho de pelos na região. Ela é uma patologia que vai acometer pacientes entre 15 e 30 anos, mas pode também acometer pacientes com idades mais avançadas, tá? Quais são as causas que nós vamos ter para os pacientes terem ou não um cisto pilonidal? Então, a gente não sabe ao certo as causas que levam um paciente a formar um cisto pilonidal, né? Hoje, o que é considerado é que ela é uma doença adquirida, que pode recidivar ou não. Isso significa que o fato de você operar um cisto pilonidal não significa que você não vai ter um novo cisto, né? Pode ter a formação de um novo cisto pilonidal em outra região ou até mesmo na região em que você operou, tá? Hoje, a teoria mais aceita é que a lesão seja ocasionada por pelos soltos, que vão, por atrito, né, a pressão ou calor, atravessar a pele e se alojar na camada subcutânea. E essa presença desse corpo estranho, sem nenhuma outra reação ou ligação com os pelos pilosos, vai gerar uma reação inflamatória que vai promover a formação de cistos. Outra possibilidade que nós temos também é alterações hormonais e nas glândulas sebáceas que estão associadas a certas condições adversas que vão favorecer a formação e manifestação de uma foliculite local, tá? Um quadro inflamatório e infeccioso do folículo piloso que vai se romper no tecido subcutâneo, dando lugar a uma formação de um abscesso pilonidal muito doloroso. Em geral, a bactéria causadora da infecção no cisto pilonidal é pela Staphylococcus aureus, que ela é natural da nossa pele, tá? Nós também temos a hipótese que a origem da inflamação seja também os pelos encravados. Tá? Mas hoje a que a gente mais leva em consideração é a primeira que eu citei. Quais os fatores de risco que nós vamos ter, né, para os pacientes que têm o cisto pilonidal, né? O que pode levar, ocasionar a ter o cisto? Então, microtraumas de repetição, em excesso de pelos grossos e encaracolados na região do cóccix, obesidade, sedentarismo, roupas muito justas que vai aumentar o atrito local, falta de higiene, ficar muito tempo sentado. E quais são os sintomas que os pacientes vão ter? Então, cistos pequenos, que não têm vestígios de infecção, inflamação, que não drenam nenhuma secreção, os pacientes são assintomáticos, tá? Esporadicamente, eles podem fazer uma drenagem de um líquido turvo, com um odor bem desagradável, mas a maioria acaba sendo assintomático. Agora, eles podem aparecer com nódulo na parte superior do sulco interglúteo, que é, né, entre as nádegas, com um processo infeccioso, um abscesso, ter dor, ardor, rubor, calor local, que é quando você põe a mão e tá mais quente, um edema e a drenagem espontânea ou não de uma secreção purulenta. À medida que o processo infeccioso vai expandindo, ele pode ir surgindo novos orifícios ou sinos, que são essas regiões que vocês estão vendo aqui na gravura, que é uns orifícios, né, umas bolinhas na região ali interglútea. Dependendo do tamanho do orifício, a gente pode ver até os pelos dentro e tirar ali com uma pinça. Outros sintomas que nós podemos ter
são febres, náuseas, cansaço extremo. Eles são sintomas mais raros, né? Mas podem acontecer. E quando isso estiver acontecendo, significa que às vezes a patologia já está numa evolução mais desfavorável, isso tendendo mais ainda o paciente a fazer um procedimento cirúrgico. Como que eu vou fazer um diagnóstico de um cisto pilonidal? O cisto pilonidal, o diagnóstico, ele é clínico. Então, o paciente vai chegar no consultório, vai me contar toda a sua história, que ele está tendo dor, um abaulamento, já drenou secreção, ele põe a mão, tá mais quente, às vezes ele tem febre, mal-estar. E associado à história clínica do paciente, eu vou fazer o exame físico, né? Então, vou pôr ele deitado em decúbito ventral e vou analisar a região ali, sacrocígea, igual dessa figura que eu tô mostrando para vocês. Isso, claro, paciente coberto, né, sem expor, não há necessidade de expor o paciente. E aí eu vou ver ou uma região abaulada, com calor local, vermelhidão, dor ao toque, ou às vezes já até a drenagem de secreção. E ao abrir a região entre as nádegas, eu vou ver a presença dos sinos ou dos orifícios. Não há nenhum exame de imagem que vai me detectar isso, né? O que às vezes pode acontecer, às vezes um colega pedir um ultrassom que vai ver, na verdade, uma coleção, mas assim, o diagnóstico é clínico mesmo, é você ver a lesão, né? E os orifícios, os sinos. Os exames de sangue também não são nenhum deles vão conseguir me caracterizar a patologia. O que às vezes o hemograma vai me mostrar é uma leucocitose com desvio à esquerda, e isso não vai caracterizar a lesão, porque outras doenças também causam isso, né? Então, pra gente é importante fazer o exame físico e ver, na verdade. Eu vejo o histórico mais as lesões, os sinos, mais o abaulamento. No paciente que chega sem sintomas no momento, eu vou ver só a presença dos orifícios e vou fazer associação com a fala histórico dele, tá? E como que acontece o tratamento dos pacientes que têm sino pilonidal? O tratamento vai variar muito de acordo com a fase da doença. Se o paciente ele é assintomático, não tem infecção, ou a infecção já foi embora e ele não teve nenhuma recidiva, não está aparecendo novamente, o quadro dele é só acompanhamento, a gente não faz indicação cirúrgica. Quando houver abscesso, aí sim a gente tem que indicar a realização da drenagem através de uma incisão local, com anestesia local, né? E também seguindo todos os passos de asepsia e segurança do paciente, tá? E para alguns pacientes que apresentam a drenagem e vai tendo recidivas, né? A gente percebe que a chance de cura do paciente acaba sendo menor. E a gente sabe que quando você drena um abscesso e o paciente recidiva, ele provavelmente vai para um procedimento cirúrgico mesmo, né? E para alguns pacientes, a realização da drenagem leva ele à cura e ele não tem outros momentos de recidiva de lesão. Tá? Lembrar que nos pacientes que apresentam abscessos, é importante a gente fazer uso de antibiótico terapia para que ele possa drenar essa secreção mesmo, né? E evitar que ela progrida. Uso de sintomáticos anti-inflamatórios associados a um antitérmicos, caso ele tenha febre. E eu, em particular, gosto muito de pedir para o meu paciente usar uma bolsa de água morna local. E quando ele usa a bolsa de água morna local, eu consigo fazer com que aquele abscesso que está ali na região, ele drene, né? E quanto mais o meu paciente drenar, mais rápido ele vai resolver o quadro de dor e desconforto dele. Nos pacientes que vão apresentar recidiva, o uso do antibiótico não vai curar, apenas vai ajudar a gente a tratar aquele quadro infeccioso, né, que o paciente está tendo. Nesses pacientes, a gente tem que realizar a cirurgia. Nós temos a técnica que é a mais utilizada, que é feita também por mim, né, que é a técnica de ressecção em cunha, igual essa imagem que vai aparecer aí agora. Enquanto eu vou falando, né, eu vou mostrando. É a técnica que a gente tira, eu em particular coro com azul de metileno toda, pelo orifício, pelos sinos, e coro toda a região que está doente e faço uma cunha, uma ressecção de todo esse tecido doente, tá? E onde corou é onde está doente. Tecido sadio não vai corar, não vai corar. Então, eu tiro toda essa região, tá? E deixando a ferida aberta. E ela vai cicatrizar por segunda intenção, que é de baixo para cima. Bom, a gente
o período, né, de cicatrização é um período mais longo, né, quando a gente faz essa técnica, mas a gente sabe que há mais chance de curar a doença e diminuir a chance de recidiva. A gente também tem a técnica que pode fechar a ferida, tá? Com pontos, mas ela tem mais riscos de você ter novas crises e recidiva da doença. Então, essa técnica em particular eu não faço porque eu gosto de operar. Então, eu gosto, quando eu opero, tentar resolver o problema do meu paciente de forma definitiva, tá? Lembrando que é uma patologia que tem grande chance de recidiva. Então, se eu usar uma técnica que tem mais chance de recidiva, a chance de eu ter sucesso acaba sendo menor. A gente tem que ter um cuidado minucioso no pós-operatório, né? De asepsia correta no local, de cobrir, né? Colocar gaze de dentro para fora para estimular a granulação e a cicatrização e o fechamento da ferida. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos, distribua para que mais pessoas tenham informações e que a gente continue conseguindo fazer mais vídeos e divulgar a especialidade e a melhor forma de tratar os pacientes.